Olá, amigos! Vamos a mais um estudo do livro Renúncia. Este é o nosso 13º áudio e no estudo que está em PDF, esta é a parte 3D. Quando ouvimos uma música pela primeira vez, ainda que a achemos bela, dificilmente seremos capazes de perceber e absorver toda a sua beleza. Às vezes há uma corda escondida ou um sopro que aparecerá sutilmente, ou mesmo um caminho único que o autor escolheu para arranjar aquelas notas iguais, que nos surpreenderá. Mas se a ouvirmos várias vezes, de vários modos, prestando atenção nos detalhes, nos instrumentos, nas vozes, aos poucos ela se revelará. E também todo o sentimento de quem a criou irá nos tocar, nos fará sentir. E neste instante não será mais a música falando, mas o sentimento de quem a fez, que alcançará quem a ouve. Quando Alcione falava, era como uma música sublime, inspirada nas esferas mais altas. Ler apenas uma vez, ou de forma desatenta, o que ela dizia, é deixar de absorver toda a beleza e sabedoria que esse espírito de luz nos trouxe. Assim, este texto será lido de várias formas, com atenção. Quem sabe o nosso intuito seja atendido e deixe de ser um texto para ser o sentimento de Alcione falando aos nossos corações. O contexto destes dizeres é o seguinte: a família Davenport falava sobre o Evangelho, como estudá-lo, como aprender. Eis então a opinião de nossa querida Alcione. Abram aspas. Primeiro item. Tenho a convicção de que em toda parte estamos na casa de nosso Pai, e estou certa de que virá o dia em que tomaremos por templo de Deus o mundo inteiro. 2. Mas em nossa atual condição, não nos custa reconhecer o proveito das igrejas e o caráter sagrado do culto doméstico no que concerne aos ensinos de Jesus. 3. Também no conforto de nossas casas, há sempre ótima disposição para atender aos nossos familiares enfermos, mas isso não proscreve a necessidade dos hospitais. 4. Os pais amorosos ensinam sempre os filhos, mas nem por isso deixam de ser úteis às escolas. 5. Em matéria de fé, nossa estranheza radica na viciação dos deveres religiosos. 6. Costumamos atribuir ao sacerdote o que nos compete realizar. Um padre poderá funcionar como excelente preceptor, indicando os caminhos retos, mas nós transitamos para Deus e é imprescindível não parar. 7. O ministro da fé atenderá ao conjunto, mas para que as alegrias cristãs vibrem perfeitamente em nossa alma, não há que olvidar a necessidade de estabelecer o culto do Senhor dentro de nós mesmos. Fecham aspas. A primeira parte do texto, Alcione, começa com uma perspectiva ampla. Em toda parte estamos na casa de nosso Pai. E acrescenta que chegará um dia em que o mundo inteiro será visto como templo de Deus. Não apenas as igrejas ou templos religiosos, mas todo lugar. Nossa casa, nosso trabalho, trânsito, mercado, local de lazer, todos os lugares e em todo o tempo. Ela segue, então, explicando este raciocínio e nos fala de 2 grandes templos que já conhecemos: a igreja e nosso lar. Vejamos então este outro trecho da fala de Alcione. Abram aspas. 1.
Assim, entrevisto lar é o templo mais nobre, porque oferece oportunidade diária de esforço e adoração. 2. Cada criatura de nossa convivência, sob o mesmo teto, representa um altar para o culto da bondade, do carinho e da compreensão. 3. Cada borrasca doméstica é um ensejo para a distribuição de esperança e fé. 4. Cada dia afanoso enseja possibilidades de testemunhar confiança em Deus. 5. Enquanto isso ocorre na intimidade, as instituições religiosas podem funcionar como hospitais dos espíritos combalidos, como celeiros de esfomeados, como fontes de informações sublimes aos ignorantes. 6. Qualquer doente esperará a volta da saúde, mas colimando reintegrar-se no plano de esforço diuturno, o faminto se alimentará de modo a prosseguir no seu caminho, e o ignorante será instruído para que se habilite a aplicar o que aprendeu. Por esse prisma, podemos aquilatar o valor das pequenas realizações domésticas. 7. Acredito que o lar seja o ninho onde o espírito humano cria em si mesmo, com o auxílio do Pai Celestial, as asas da sabedoria e do amor, com que há de conhecer mais tarde as sendas divinas do universo. Fecham aspas. Neste outro trecho, Alcione continua tratando do mesmo assunto, que é a forma como nos relacionamos com Deus. Porém, traz o raciocínio anterior para uma perspectiva menor. Se no primeiro trecho ela inicia pelo mundo para chegar ao lar, no segundo trecho ela inicia pelo lar para chegar ao espírito humano, lembrando-nos das asas que nos permitirão vislumbrar mundos mais elevados, a sabedoria e o amor. Vejam que há um movimento, uma cadência de ideias que ela realiza para trazer esclarecimento aos amados do seu coração. Tudo isso está sendo dito para que a família Davenport, que acompanha seus raciocínios com grande perplexidade e tamanha a profundidade. Assim, olhamos novamente o texto, a fala de Alcione, como quem ouve novamente a melodia, buscando seus aspectos principais, selecionando algumas palavras-chave. Na primeira parte, no item 1, ela diz: estamos na casa de nosso Pai. Tomaremos por templo de Deus o mundo inteiro. No segundo trecho, em que ela vai do lar ao espírito, ela fala assim: o lar é o templo mais nobre, oportunidade diária de esforço e adoração. Nos dois casos, o templo é a palavra-chave. Indo então para o segundo parágrafo, comparando os dois textos, vamos ver que a palavra culto será a palavra-chave. Grifamos no primeiro texto. Proveito das igrejas e o caráter sagrado do culto doméstico. Lá no segundo trecho, cada criatura representa um altar para o culto da bondade, do carinho e da compreensão. Sigamos em frente, comparando esses dois textos. No terceiro item da primeira parte, em que ela vai de um aspecto mais amplo para o lar, ela diz assim: atender aos nossos familiares enfermos, uma necessidade dos hospitais. Já quando ela vai do lar ao espírito, ela diz assim que cada borrasca doméstica, cada conflito, é uma oportunidade de distribuição de esperança e fé. No próximo item, ela fala dos pais que ensinam os filhinhos. Não obstante isso, as escolas também são úteis. Quando vai do lar ao espírito,
diz assim que cada dia é possibilidade de testemunhar confiança em Deus. Ensinamentos. Os pais ensinam os filhos e cada dia temos a possibilidade de testemunhar isso. Há uma cadência nos pensamentos dela. Do geral para o lar, do lar para o espírito. Prossigamos então comparando os dois textos. Matéria de fé. Aí ela começa a apontar alguns problemas, né? Viciação dos deveres religiosos. E na segunda parte, do lar ao espírito, fala das instituições religiosas, hospitais dos espíritos combalidos como celeiros de esfomeados, como fontes de informações sublimes aos ignorantes. Prossegue então no 6º item. Atribuir ao sacerdote o que nos compete realizar é um equívoco. E ela diz assim: nós transitamos para Deus e é imprescindível não parar. Já na outra parte, ela fala: reintegrar-se no plano de esforço diuturno. O faminto se alimentará e o ignorante será instruído. Valor das pequenas realizações domésticas. Por fim, comparando os dois textos, ela encerra que temos a necessidade de estabelecer o culto do Senhor dentro de nós mesmos. E quando encerra o outro trecho, do lar ao espírito, ela diz: o espírito humano cria em si mesmo, com o auxílio do Pai Celestial, as asas da sabedoria e do amor. Palavras que se repetem e que nos remetem a um significado e entendimento maior e melhor. Como Alcione aprendeu a ensinar desta forma? A quem ela buscaria como fonte de inspiração, como modelo e guia, para o seu intuito de inspirar e ensinar sobre o profundo amor de Deus, nosso Pai? Sabemos que Alcione era um espírito de luz, que não necessitava mais reencarnar ante o seu adiantamento moral. Isso está lá no início do livro. Isso significa que seu coração já estava alinhado com o Evangelho de Jesus. Vemos em seu falar uma sabedoria inspiradora, que falou aos seus familiares e nos fala ainda hoje, nos dando um novo e mais amplo norte. Afinal, do que trata este texto? Qual mensagem que Alcione está querendo transmitir aos amados de seu coração? A família Davenport estava acostumada ao culto exterior, a adorar um Deus que, em sua visão equivocada, habitava apenas a igreja. Nos tempos em que Jesus esteve entre nós, isso também acontecia com parte do povo judeu. E é uma mensagem de Jesus em que ele adverte os fariseus, que nos auxiliará a entender e aprofundar este belíssimo trecho do livro, esta fala de Alcione. Vejamos um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 13 a 32, que trata das 7 maldições contra os fariseus. Versículo 13, abram aspas. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que querem fazê-lo. Comparamos então este primeiro versículo, esta primeira advertência de Jesus contra aquele povo, com a primeira fala de Alcione, o primeiro parágrafo. Vejam só: tenho a convicção de que em toda parte estamos na casa de nosso Pai, e estou certa de que virá o dia em que tomaremos por templo de Deus o mundo inteiro. Jesus advertia para que a gente não bloqueasse o reino dos céus. E Alcione afirma isso, dizendo que em toda parte estamos na casa de nosso Pai. Os textos são compatíveis.
Sigamos então ao versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, mas quando conseguis conquistá-lo, vós o tornais 2 vezes mais digno da jena do que vós. Confrontando este versículo com a fala de Alcione, somos capazes de melhor entendê-lo. Vejam só, abram aspas. Mas em nossa atual condição, não nos custa reconhecer o proveito das igrejas e o caráter sagrado do culto doméstico no que concerne aos ensinos de Jesus. Existe um proveito nos ensinamentos que recebemos. Ele é importante, mas nós precisamos fazer o culto em nosso interior. Esta é a fala de Jesus e este também é o discurso de Alcione. Sigamos em frente no texto do Evangelho de Mateus, versículo 16, abram aspas. Ai de vós, condutores de cegos, que dizeis, se alguém jurar pelo santuário, o seu juramento não o obriga, mas se jurar pelo ouro do santuário, o seu juramento o obriga. Insensatos e cegos, que é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Dizeis mais, se alguém jurar pelo altar, não é nada, mas se jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado. Versículo 19. Cegos, que é maior a oferta ou o altar que santifica a oferta? Pois aquele que jura pelo altar, jura por ele e por tudo que nele está, e aquele que jura pelo santuário, jura por ele e por todo aquele que nele habita. E por fim, aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Jesus aí está ensinando sobre as prioridades. Muitas vezes damos mais ênfase às coisas materiais do que às coisas espirituais. E as coisas espirituais são muito e mais importantes. Vamos então à fala de Alcione. Também no conforto de nossas casas há sempre ótima disposição para atender aos nossos familiares enfermos. Mas isso não proscreve a necessidade dos hospitais. Uma observação. O lar é importante, assim como os hospitais o são. A questão é quando passamos a olhá-los de forma equivocada, atribuindo-lhes funções que são nossas. Atribuir a um templo religioso a função de nos aproximar de Deus é como dar maior valor ao ouro que ao santuário. Sigamos em frente na comparação destes 2 textos. Versículo 23 e 24. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Importava praticar estas coisas, mas sem omitir aquelas, condutores cegos que coais o mosquito e tragais o camelo. Alcione diz assim: os pais amorosos ensinam sempre os filhinhos, mas nem por isso deixam de ser úteis às escolas. Cada coisa tem a sua função. Cada setor da nossa vida tem a importância. Uma não deve omitir a outra. Sigamos em frente. Versículo 25 e 26. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior fique limpo.
Alcione comenta quando ensina o Evangelho à família Davenport que, em matéria de fé, nossa estranheza radica na viciação dos deveres religiosos. Viciação dos deveres religiosos. Como o texto que Jesus fala, em que é limpo primeiro o interior do copo, o exterior do copo e do prato, e se esquece de limpar o interior de si mesmo. Nós não podemos entrar então na viciação do culto exterior, esquecendo-nos de trabalhar o nosso interior, parecermos bons sem sermos bons, parecermos pessoas elevadas sem o sermos. Sigamos em frente. Versículos 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós. Por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O trecho que escolhemos da fala de Alcione para comparar com este trecho do Evangelho de Mateus é o em que ela diz: costumamos atribuir ao sacerdote o que nos compete realizar. Um padre poderá funcionar como excelente preceptor, indicando os caminhos retos, mas nós transitamos para Deus e é imprescindível não parar. Nós transitamos para Deus e é imprescindível não parar. É o nosso caminhar, é o nosso agir, é o nosso sentir. Não podemos atribuir isso a ninguém. Vejamos o versículo 29 a 32, para encerrar o texto de Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas, e enfeitais os sepulcros dos justos, e dizeis: se estivéssemos vivos nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices seus nos derramar o sangue dos profetas. Com isso testificais contra vós, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Alcione encerra a conversa com a família Davenport dizendo o seguinte: o ministro da fé atenderá ao conjunto, mas para que as alegrias cristãs vibrem perfeitamente em nossa alma, não há que olvidar a necessidade de estabelecer o culto do Senhor dentro de nós mesmos. Este é o dizer de Jesus: completai, pois, a medida de vossos pais. A necessidade de hoje sermos bons e não dizermos que se ontem estivéssemos no lugar de quem quer que seja, faríamos diferente. O ontem já foi, já é o passado. E requer que nós, hoje, façamos o nosso melhor. Prossigamos então. Não obstante o nosso diminuto entendimento do judaísmo e de todo o significado que este texto do Evangelho de Mateus possui, é certo que colocarmos ambos os textos lado a lado, o texto do Evangelho de Mateus com as falas de Alcione, verificamos primeiramente um movimento semelhante. As ideias de Alcione parecem ajustar-se ao que Jesus falava aos fariseus. Percebe-se claramente que se Jesus é nosso modelo e guia, Alcione, como um espírito de luz, ao buscar a evangelização dos seus amados, irá fazer um discurso que se adequa, que se encaixa nas palavras de Jesus. As intenções se unem e entrelaçam, uma vez que provém de uma fonte superior que as inspira. O texto reflete um alerta. Tanto Alcione como Jesus estão nos dizendo para que olhemos para o que realmente importa, para que deixemos os vícios e desenganos milenares
e de forma definitiva adentremos no reino dos céus, que é a paz habitando em nós e o amor falando através de nossas vidas. E nesta altura do texto somos tentados a olhar para o lado e apontar as imperfeições alheias. Peço então que retornemos os nossos pensamentos e juntos olhemos para o nosso interior. Temos vivido afastados destes ensinos por tempo demais. Sondemos nossas atitudes, que ainda necessitam de correção de rumo. Tenhamos a coragem de reconhecer onde ainda está o nosso equívoco, que nos impede de avançar. Vejam este trecho de um texto que comenta os versículos iniciais do capítulo 23 de Mateus. Abram aspas. O primeiro contraste apontado por Jesus é o acúmulo de observâncias exigidas do povo, que não fazem parte do cerne da fé. E tais práticas não são de todo desconhecidas para nós. Vemos muitas vezes fiéis que se impõem pesados fardos como necessários para chegar a Deus. Esse tipo de conduta retrata uma visão deturpada de Deus. Ele não quer de nós observâncias externas, mas apenas o nosso coração. E é dever nosso, sejamos líderes ou não, ajudar essas pessoas a encontrar o núcleo na fé cristã. Seguir Jesus. Outro contraste diz respeito à hipocrisia e ostentação das pessoas que, por estarem à frente da comunidade, querem ser tratadas com honra e gostam de ser reconhecidas como mestres. Mas Jesus afirma: um só é vosso mestre. Dessa forma destrói toda a pretensão de usurparmos o lugar que não é nosso. Podemos nos sentar na cátedra para ensinar, mas ela não nos pertence. Jesus nos ensina como deve ser o comportamento do verdadeiro discípulo, deixar que o Cristo seja o único mestre. E a prova da grandeza do discípulo não está no uso de títulos, mas no serviço humilde ao irmão. Pois o mais importante é a fraternidade. Foi isso que Jesus, o Mestre, nos ensinou com sua vida. Se nos dedicarmos ao serviço fraterno, com certeza, mereceremos nos sentar para ensinar, pois o mais eloquente discurso que proferimos é a nossa própria vida, configurada a Jesus. Este texto está na revista Vida Pastoral, número 280, da editora Paulus, e a de autoria da irmã Aila Luzia Pinheiro Andrade. Jesus nunca se acomodou aos costumes equivocados do seu tempo, como Alcione também não o fez. Souberam olhar, discernir, indignaram-se com um amor indescritível e nos exemplificam e nos recordam que estamos aqui de passagem, em escola, e que não devemos olvidar as lições que realmente importam às nossas almas imortais. Encerro assim estas reflexões com o texto de Emmanuel do livro Luz no Caminho, que comenta um dos versículos de Mateus 23 e novamente nos traz luzes a todos os dizeres de Alcione. Abram aspas. Cristo nunca examinou o campo do seu apostolado, cruzando os braços com ternura doentia. Numerosos crentes preferem a filosofia acomodatícia do Deus faz tudo, olvidando que devemos fazer o que esteja ao nosso alcance. Ser cristão não é dilatar a tolerância com o mal, a começar de nós mesmos. A indignação contra os prejuízos da alma deve caracterizar os sinceros discípulos do Evangelho. Jesus indignou-se contra a hipocrisia de sua época, contra a insegurança dos companheiros, contra os mercadores do templo. Como protótipo da virtude, o Mestre nos ensina a indignarmos-nos. Suas reações nobres verificam-se sempre
quando estavam em jogo os interesses dos outros, o bem-estar e a clareza de dever dos semelhantes. Quando se tratava de sua personalidade divina, que pedia Cristo para si, que disparou para si mesmo no apostolado. A voz divina que se levantou, com enérgica majestade no templo, para exortar os vendilhões, era doce e humilde no dia do Calvário. Para os outros trouxe a salvação, o júbilo e a vida, defendendo-lhes o interesse sagrado com energia poderosa. Para ele, preferiu a cruz e a coroa de espinhos. Na nossa indignação desse modo, é sempre útil saber o que precisamos para nós e o que desejamos para os outros. Fecham aspas. Que a doce paz de Jesus nos envolva, hoje e sempre. Abraços fraternos e até o próximo.